Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Legal, vamos em frente. Temos uma mensagem de Deus para você hoje. E eu, preparando essa mensagem, Deus me chamou a falar sobre algo que é fundamental para o relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Pense um pouquinho. Bom, mal, Deus, que Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Existem algumas coisas que são importantes para a gente funcionar, sim ou não? A gente estava até comentando aqui na turma da manhã da jornada, e a gente falou sobre casamento, né? Muito fácil, né? Manter um casamento, relacionamento. Um casamento é muito tranquilo, né? Para quem é casado. Não é fácil, é difícil, né? Porque a gente precisa entender o outro, ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro. A gente precisa saber aquilo que agrada e desagrada o outro. E no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Só tem uma pequena diferença, que é o relacionamento com Deus do universo, o Criador de todas as coisas. E aí, ele nunca está errado, né? No relacionamento. Isso é uma verdade que você precisa sair daqui hoje tendo a certeza. Se o seu relacionamento com Deus está ruim, o problema está com você, não está com Ele. No casamento a gente pode até botar a culpa na esposa, a esposa põe a culpa no marido, a gente põe a culpa nos filhos, os filhos põem a culpa na sogra, e assim vai, né? Mas no relacionamento com Deus, se está ruim é porque a gente precisa mudar. E um ponto importante que tem a ver com uma disciplina desse relacionamento com Deus é a oração. Quem sabe o que é oração? A gente vai falar sobre isso hoje. E antes de eu trazer o texto base para a gente discutir sobre oração, eu quero trazer uma parte de um texto, né, de uma frase de um evangelista, um missionário inglês chamado George Miller. Ele falou o seguinte, presta atenção. Precisamos continuamente, pacientemente, permanecer em oração até obter uma resposta. Olha só. Acreditando que Deus realmente nos ouve e que irá responder às nossas orações. Legal isso, né? Mas repare que é obter uma resposta. Essa resposta pode ser sim, pode ser não, pode ser espera. Quem entendeu isso? Só que ele continua, ele diz assim: na maioria das vezes, nós falhamos em não continuar em oração até recebermos o que pedimos e em não ter a expectativa de que receberemos. Olha que loucura. Vê se isso não é mesmo ser humano, né? A gente ora por uma resposta e muitas vezes a gente falha em não continuar orando. A gente falha em não orar até receber, ou muitas vezes a gente ora sem ter expectativa de que vai receber. E essa mensagem de hoje, eu não sei quem participou aqui da mensagem que eu trouxe no domingo à noite, na última mensagem, que falava sobre a gente tomar cuidado, o perigo da incredulidade. Que muitas vezes dentro da própria igreja a gente está aqui, a gente vem para o culto, a gente trabalha na obra, a gente participa do dia a dia da igreja, e às vezes a incredulidade está corroendo a gente por dentro. O pastor está pregando, alguém está trazendo uma mensagem na jornada, e a gente está olhando para aquilo ali, a nossa mente está longe, e a gente acaba não acreditando naquilo que está sendo falado. Isso é um sinal de alerta, como eu preguei da última vez. Cuidado. Se você está ouvindo a mensagem e aquilo não está produzindo em você fé, não está produzindo em você algo que faz você avançar no seu relacionamento com Deus, é sinal que a incredulidade já tomou conta do seu coração e já não está mais fazendo efeito. Lembra da parábola do semeador? O solo que recebe essa mensagem, ele já está contaminado, ele já está comprometido. E a semente está sendo lançada e a semente não consegue frutificar. O que eu quero trazer hoje em relação à oração é isso, né? Perguntar para você, você tem orado por algo ou por alguém? Você precisa obter uma resposta? Você chegou aqui atrás de uma resposta de Deus? Você acredita que Deus te ouve? Você acredita que Deus vai responder a sua oração hoje nesse lugar? Porque às vezes você esteja até num passo anterior, você chegou aqui sem expectativa nenhuma. Talvez a incredulidade já tenha tomado conta do teu coração de tal forma que você chegou aqui sem expectativa. E aí eu entendo agora que
aquela mensagem anterior se conecta com essa. Porque se a incredulidade tomou conta do meu coração, como é que eu vou orar? E orar nada mais é do que eu me relacionar com Deus vivo. Se o meu coração está contaminado, o solo está... Quem está entendendo o que eu estou falando? Se o meu solo está contaminado, se a palavra... E a palavra de Deus diz, né? A fé vem por ouvir. Isso aqui que vocês estão ouvindo, a mensagem. Se isso não está produzindo fé no meu coração, como é que eu vou orar e vou obter a resposta? Talvez eu não esteja nem orando, ou talvez eu esteja orando sem perspectiva nenhuma de receber uma resposta. Mas a mensagem para você hoje é que Deus quer que você se relacione com Ele. Amém? Deus fez de tudo. Deus tirou todos os empecilhos para que você pudesse se relacionar com Ele. Deus enviou o Filho dele para morrer por você, para que tudo estivesse aberto, para que você fale e Ele possa te ouvir, e Ele fale e você possa ouvir a voz dEle. Creia nisso. Hoje é dia de transformação. Então, provavelmente nós temos pessoas aqui hoje que estão nessa fase de incredulidade, que vão sair daqui crendo em nome de Jesus. Mas nós temos pessoas que ainda creem em alguma coisa, mas na hora de orar, que é uma disciplina importante nesse relacionamento, imagina, né? Você que é casado. Imagina se você divide uma casa com uma pessoa que você um dia disse que ia viver para ela e ela para você, e você para de conversar com a pessoa. Né? Esse é o problema de muitos relacionamentos. As pessoas são tragadas pela rotina, são tragadas pelo dia a dia, é trabalho, é conta para pagar, né? É cuidar de filho, e tantos desafios que rondam um casal, que muitas vezes a gente esquece de uma coisa simples, que é conversar. Às vezes você não conversa com a pessoa que dorme do seu lado, sim ou não? E isso destrói um relacionamento. O que eu estou te chamando hoje é para pensar o seguinte: você tem falado com Deus que te ama, que entregou o Filho por você? Essa disciplina é fundamental no relacionamento, porque se nós não estamos orando, nós temos um problema. Então veja, tem a incredulidade, tem os que não oram, e eu quero sair daqui, todo mundo no mesmo patamar, que são aqueles que não só também oram, mas oram de maneira persistente. Porque nós vamos ler agora na mensagem, Jesus falou que nós temos que orar e persistir, amém? Nós temos que persistir. Então vamos à palavra de Deus. Lucas, no capítulo 18, versículo 1. Ali está falando sobre a parábola da viúva persistente. Olha só. Vamos lá? Todo mundo comigo? Tudo bom? Vamos lá. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Diga assim: eu tenho que orar sempre e nunca desanimar. Boa. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A lição, Jesus já deu... Vai trocar o microfone? Alô? A lição... Eita, agora ficou mais alto, hein? Diminui um pouco aí, por favor. A lição já foi logo no início, no versículo 1. Jesus já falou o seguinte: olha, nós devemos orar sempre e nunca o quê? Desanimar, nunca esmorecer.
essa é a primeira avaliação que você tem que fazer essa noite. Essa noite não, essa manhã, né? Essa manhã. Você tem orado? Será que você tem desanimado? A palavra para você é, se você tem orado, continua, fica firme. Não desanime. Se você não tem nem orado, hoje é dia de mudar essa relação com Deus. É interessante porque, se um juiz injusto concede o pedido por causa da persistência de alguém que está fazendo essa requisição, quanto mais o Pai Celestial, que é amoroso, misericordioso, um Pai que conhece a gente. Hoje nós estamos falando na jornada, argumentos teológicos para a existência de Deus, na aula de hoje aqui na turma da manhã. E é fantástico que quando a gente lê lá em Jó, Deus num relacionamento com Jó e falando com ele, em determinado momento Deus fala para Jó, vem cá, cara, onde você estava quando eu formei lá, criei o cavalo, coloquei ele com a força que ele tem, coloquei uma crina nele para balançar enquanto ele corre? Você tem ideia disso? O Deus do universo, ele criou um animal específico, deu características para ele. Quanto mais importante não é você para esse Deus? Você é muito mais importante do que um cavalo. Que bom que alguém entendeu a mensagem. São todos vocês, tá? Todos vocês são mais importantes do que um cavalo. Mas se Deus faz isso com tanto detalhe, eu estava comentando sobre um passarinho também que eu vi lá em Itaipava. Desse tamanho assim, pequenininho ele, assim, o tamanho dessa bolinha assim da minha mão. E as cores dele eram todo colorido em degradê. Não é que ele era amarelo depois de vermelho, não. Vinha mudando a tonalidade. Se Deus se preocupa com a cor de um passarinho, Ele não vai se preocupar com você? Ele não vai ouvir a tua oração? Entenda isso. Jesus, ele traz essa parábola, e a gente vai tirar aqui algumas lições importantes para a gente refletir sobre isso, tá? Primeiro, a oração, ela é um remédio contra o desânimo. Só que a gente não entende isso. Sabe qual é a primeira coisa que a gente faz quando está desanimado? Para de orar. É ou não é? Estou desanimado, hoje eu não vou no culto não. Estou desanimado, não vou nem orar. Não estou recebendo a minha resposta, deixa isso para lá. Sabe aquela sensação de que está falando com as paredes? Esses somos nós. Só que a gente não entende que, quando a gente deixa de orar, aí é que o desânimo toma conta de nós. É necessário que a gente tenha fé para esse relacionamento com Deus. E acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Se você não tem vigor espiritual, se você está debilitado espiritualmente, a primeira coisa que você tem que parar e pensar é, eu estou orando? Se você não estiver orando, ore. Pedro, mas você não está entendendo, a minha situação é tão difícil que eu não consigo nem orar. Jesus pensou nisso. O que a palavra de Deus diz? Que o Espírito Santo, o Consolador, estaria junto conosco para quê? Para até quando a gente não soubesse orar, o que ele faria? Intercederia por nós. Entende que, da nossa perspectiva, não há desculpas para a gente não se relacionar com Deus? Ele fez tudo. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus não vai ser aquela casa que você sonha. O melhor de Deus não vai ser a conversão de alguém que você ama. O melhor de Deus foi Jesus Cristo, que foi enviado para suprir todas essas coisas que a gente precisa e são lícitas. Ore por alguém que está perdido. Ore por cura. Mas creia, tudo aquilo que era necessário já foi feito. Que é o quê? Jesus Cristo foi enviado. Então, sem oração, não há poder para enfrentar essas batalhas. Sem oração, não há poder para a sua vida ser transformada e você fazer a diferença na vida daqueles que estão à sua volta. Repare, Jesus chamou a gente, a grande comissão de Jesus foi para a gente ir e replicar tudo aquilo que Ele fez com seus discípulos, sim ou não? Só que o grande desafio é esse, a gente muitas vezes não consegue nem se manter vivo espiritualmente. Satanás usa essa estratégia, ele sufoca a gente, a tal ponto em que eu não consigo me manter com vigor espiritual. Se eu não estou bem espiritualmente, como é que eu vou alcançar o próximo? E os perdidos andam à nossa volta e não percebem o poder de Deus agindo. Por quê? Porque estamos abatidos.
Porque estamos preocupados com coisas menos importantes do que aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quer transformar isso? Ore. Fale com Ele. Ah, mas o que eu falo para Ele, Pedro? Só fale. Abra sua boca. Diga, Senhor, estou sofrendo. Senhor, não estou conseguindo. Senhor, não estou querendo. Converse com Ele. Diga para Ele que está difícil. Ah, Pedro, mas é isso mesmo? Eu vou dar um exemplo bom sobre isso. Jesus. Jesus é um bom exemplo para a gente? Teve um momento que ele estava passando uma dificuldade. Quem é que lembra? Um momento ele estava passando dificuldade, porque toda a ira de Deus ia cair sobre ele. E ele falou o que na oração dele? Pai, está tranquilo. Pai, deixa comigo que eu vou matar no peito e resolvo. Foi isso que ele falou? Não, o que ele falou? Pai, está complicado. Tem um plano B? Se tiver um plano B, essa é a hora. Mas se não tiver o plano B, eu vou fazer a tua vontade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele deu exemplo. Então não há desculpa para a gente não orar. É uma disciplina. O que é uma disciplina? Eu preciso me manter focado, né? Eu tenho que ser disciplinado. Eu tenho que ser constante. Então nós temos que orar. É tão importante quanto respirar. Ah, mas espera aí, Pedro, se eu não respirar, eu morro. Se você não orar, você morre espiritualmente. Eu posso parar de respirar, mas se eu estiver com Deus, eu vivo eternamente. Agora, eu posso respirar a minha vida toda, mas se eu não estiver com Deus, eu morro espiritualmente, morro para sempre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sem oração não tem relacionamento com Deus. Cuidado. Ah, mas um dia eu orei, entreguei a minha vida para Jesus. E aí você nunca mais se relacionou com Ele, nunca mais obedeceu. Não é assim. Cuidado. Ah, então você está dizendo que eu tenho que ser um bom crente para ser salvo? Eu também não disse isso. Cuidado. A fé é que leva à salvação. Crer no nome de Jesus. Mas eu creio numa salvação também progressiva. Em que eu começo o meu relacionamento com Deus no dia em que eu fiz essa oração. E aí depois eu faço o quê? Começo a conhecê-lo. Que nem relacionamento, né? Namoro é assim. Ó, namorado, olha pra cá, hein? Namoro é assim. Você conhece uma pessoa, e aí começa a conversar, começa a conhecer a pessoa, né? Começa a estreitar o relacionamento para gerar um compromisso. Um dia você veio na igreja, começou a ouvir sobre um tal de Jesus, viu que ele era, que ele amava, que ele perdoava, e falou, legal, quero conhecer mais esse Jesus. E aí você assume um compromisso com ele. E a partir disso, o quê? Cada um segue a sua vida? Jesus, tu és o Senhor e Salvador da minha vida, mas tô cheio de coisa para fazer, vou nessa? Não dá. Você precisa avançar, e a oração é o caminho para isso. Quem está entendendo? 2, a oração é um privilégio. É ou não é um privilégio? É um privilégio falar com Deus do universo, o Criador de todas as coisas. Nós temos falado muito sobre isso na jornada, porque a gente está falando sobre o Deus Pai, né, o Deus Criador. E o quanto é extraordinário a gente pensar que a Terra está no lugar certo, porque Deus assim quis, e isso permite que haja vida nesse planeta, que a gente não é fruto de um acaso. Existe um satélite que é a Lua, que regula as marés, e tudo isso não pode ser coincidência de uma explosão que surgiu do nada. Existe um Deus que controla todas as coisas. Sim ou não? Então é um privilégio eu poder falar com Ele. Mas não é só um privilégio, porque muitas vezes a gente leva o privilégio como supérfluo. Não é só um privilégio, é um dever. Nós temos o dever de conversar com Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Então eu preciso saber o que Ele pensa. Eu tenho o dever de conversar com a minha esposa. Por quer? Porque ela manda em mim. Não, quer dizer, porque eu a amo. Então eu preciso saber o que ela pensa. Entende isso? Eu preciso saber o que agrada aquela linda mulher. Senão, meu relacionamento com ela acabou. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Jesus afirmou que a oração perseverante é um dever. Se é um dever, se Ele mandou eu fazer e eu não cumpro, isso é chamado de pecado. Então repare, se você não está orando, você está pecando. Se você não está fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, você está pecando. E é difícil a gente entender isso porque esse pecado tem a ver com omissão. Esse pecado tem a ver com negligência.
Esse pecado tem a ver com eu simplesmente deixar de lado aquele que morreu por mim. E é difícil, eu sei que é difícil isso, eu passo por isso, tá, gente? Eu não estou te acusando, eu estou compartilhando a palavra com você, eu passo por essas angústias. Existe uma historinha clássica que é isso, né? Você tem o seu filho, e aí um dia existe uma pandemia no mundo, quem já ouviu essa historinha? No mundo todo, e aí não há cura. A população mundial está morrendo. E aí um dia um cientista descobre que o seu filho tem o sangue para salvar a humanidade. Pergunta: você entregaria o seu filho para salvar a humanidade? Tem essa historinha, né? Só o sangue do seu filho. E aí você resolve e fala assim, não, tá bom, eu vou salvar a humanidade, eu vou entregar o meu filho pela humanidade. E aí você entrega o seu filho para a humanidade. E no dia seguinte a humanidade salva, todo mundo celebrando, ninguém nunca mais fala no nome do seu filho. Seu sentimento é de quê? Que injustiça, né? Eu entreguei meu filho e ninguém fala mais dele, ninguém sabe dele. Estão dizendo que essa salvação, estão reputando essa salvação a outra fórmula, a outro tipo de cura. É claro que Deus não tem o sentimento que nós temos, né? De mágoa, de rancor dessa forma. Mas é uma negligência quando a gente não fala com aquele que nos salvou. É uma negligência, uma omissão da nossa parte. E isso traz consequências para a nossa vida. Sabe por que Deus exige a perseverança na oração? Para nos ensinar a refletir sobre quais são os nossos anseios e os nossos compromissos. Vamos lá, somos seres humanos, estamos aqui, né? Seres humanos. Se tudo que a gente pedir, Deus entregar na hora assim, ó, pum, sem falar nada, sem a gente refletir, vai ser bom ou vai ser ruim? A longo prazo vai ser bom ou ruim para a gente? Quem está entendendo o que eu estou falando? Relacionamento é assim. Nem tudo que minha filha pede eu dou para ela. Quem está entendendo? Nem tudo que minha filha pede eu dou para ela na hora que ela pede. Se dependesse da minha filha, ela tomava sorvete de chocolate o tempo todo. Mas eu tenho que negociar com ela, falando, não pode ser todo dia. Não pode ser antes do almoço. Não tem essas regrinhas básicas? E muitas vezes Deus age com a gente assim. Não, peraí, não é assim. Você tem que falar comigo. Você tem que santificar a sua vida. Se eu der isso para você agora, você não vai saber lidar com isso. É ou não é? Se eu der isso que você está pedindo agora, você vai me esquecer. Você vai virar as costas e vai embora. Sim ou não? Às vezes eu vou dar que minha filha não ouça isso, né, agora. Ou pelo menos, depois apaga isso do YouTube. Às vezes ela vai, faz tudo que ela precisa fazer para eu dar o picolé para ela. Aí eu vou lá, compro o picolé que ela gosta, né? Aí eu dou para ela. Aí ela vira as costas e vai embora. Aí eu olho assim. Eu sou apegado, né? Eu sou emocionalmente dependente da minha filha. Aí eu fico assim, ó, mas não, obrigado. Eu sofro com isso. A gente vira as costas para Deus, não vira? Repare, talvez esteja demorando um pouco porque Ele quer que você reflita sobre o seu compromisso, sobre a necessidade daquilo que você está pedindo. 3. A oração não é um pedido de um desconhecido a um juiz injusto. Na parábola que a gente viu aqui, era um juiz injusto, né? Que só concedeu por quê? Porque a mulher estava lá, ó, no ouvido dele, ele falou, vou me livrar dessa mulher, tá? Vou dar a causa para ela e pronto. Não. Olha os contrastes que a gente encontra na parábola com o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, a parábola fala sobre uma viúva anônima, desconhecida, desprotegida. Ainda mais naquela época, né? Uma viúva, não tinha ninguém que zelasse por ela, não tinha ninguém que intercedesse por ela. Só que nós somos filhos de Deus. Então, quando você for chegar na presença dele, saiba, ele te ama. Você é filho dele. Você pode chegar para o seu pai e falar, pai, estou precisando. Peça para ele. Outro contraste com a parábola é, a viúva não tinha acesso ao juiz. Ele era um ser inalcançável ali naquele contexto. Mas nós temos livre acesso ao trono da graça. Porque o Pai providenciou isso. O véu foi rasgado para quê? Para que você na sua casa, para que você aqui neste lugar, para que você no ônibus, no seu carro, ou por onde quer que você ande, no seu trabalho, você possa falar com Ele. E a sua oração chegar direto ao Pai.
Então não há empecilho para isso, amém? Outro contraste que a gente vê com a parábola. A viúva não tinha amigo algum no tribunal. Não tinha ninguém para dar aquela ajudinha, sabe? Sabe aquela pessoa que trabalha e passa o seu nome na frente da fila? Não tinha isso para ela. Mas nós temos um advogado junto ao Pai. Para e pensa. Esse relacionamento com Deus seria impossível. Um dos atributos de Deus que a gente aprende na jornada é que Deus é santo. Sabe o que isso significa? Que Ele é puro. Sabe o que acontece quando o Deus do universo, santo e puro, fica frente a frente conosco? Não acontece. Nós somos fulminados por causa do pecado que é em nós. Mas Ele também supriu isso. Sabe por quê? Porque Ele olha para nós através do sangue derramado de Cristo, que nos lavou e nos purificou. Ah, Pedro, mas isso é óbvio. Não, muitas vezes existem crentes, eu estou falando para crente aqui, que cai, comete o pecado e fala assim, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu cometi o pecado de novo. Ah, então eu posso pecar à vontade? Eu não estou dizendo isso. Não use isso para alimentar a sua carne. O que eu estou dizendo para você é que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado. Para isso existe o arrependimento. Para isso também existe a oração, para você pedir perdão pelo seu pecado, para que eu peça perdão. Você tem ideia das angústias que passa um pregador? Quem é pregador aqui sabe disso, né? Quantas vezes a gente sobe aqui e não se sente digno de estar aqui para trazer essa mensagem? Ou você acha que quem sobe aqui é santo, puro, imaculado e cadê a minha asa? Esqueci da minha asa. Não tem nem cabelo, quando mais asa, né? Minha esposa, você não pode rir. Entende isso? Tem que ser o quê? Arrependimento, tem que ser reivindicar o sangue derramado na cruz. Isso abre o caminho para você orar e conversar com Deus. Eu espero que você esteja entendendo isso. Outra comparação que nós temos aqui, o juiz é arrogante e egoísta. O juiz não estava pensando na necessidade da viúva. Ele queria se livrar dela, sim ou não? Só que a gente está falando de um Deus que é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele se importa. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua causa. Ele não só se importa, Ele quer, Ele abriu as portas, Ele criou toda a disposição, toda a disponibilidade para que você possa pedir para Ele, para que Ele, como um bom Pai, a gente vai ler aqui nos próximos versículos, dá para você, como um Pai amoroso, aquilo que você necessita, mas aquilo que faz bem a você, como um bom Pai. Sim ou não? E a última comparação, o juiz responde para se livrar da importunação. Deus, porém, responde a nossa oração porque nos ama. Quantos cristãos não se relacionam com Deus porque ainda não entenderam o amor de Deus? É necessário entender esse amor. É necessário descobrir esse amor. É necessário mergulhar nesse amor, conhecendo a palavra de Deus. Existe uma revelação, e também na jornada, não é impossível não falar da jornada, que é a revelação geral de Deus, que é tudo aquilo que a gente vê, quando você abre uma janela e vê uma flor, uma árvore nascendo. Isso é Deus, o Criador. Essa é uma revelação de Deus. Mas existe uma revelação especial, que é através da sua palavra escrita, né, da sua palavra e através de Jesus Cristo. Você quer conhecer o amor de Deus? Saiba quem é Jesus Cristo. Siga o exemplo de Jesus. Leia sobre Ele. Isso faz a diferença entre um coração frio, seco, e um coração apaixonado pelo Senhor. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 14. Desculpa, que fala sobre Jesus, o grande sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, olha só, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser com firmeza naquilo que a gente acredita, amém? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha só, ele não é aquele que olha e fala assim, lá vem o Pedro pedir isso de novo. Não, ele se compadece. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. No plano de Deus,
Ele sofreu, ele passou pelas tentações justamente para que ele se compadecesse, para que ele soubesse aquilo que a gente está passando. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual a sua necessidade? Que você chegue com confiança na oração que nós vamos fazer aqui no final. Amém? A oração não é atendida conforme a agenda dos homens, mas segundo a vontade soberana de Deus. Isso é importante a gente entender. Nem sempre a oração é atendida imediatamente. Eclesiastes 3, não precisa nem abrir para eu adiantar aqui, diz assim: há tempo para tudo, inclusive para a sua oração, inclusive para a sua necessidade. Há tempo para tudo. Então eu preciso entender isso. Eu estou orando, é algo que fere a palavra de Deus? Aquilo que eu estou pedindo é algo contrário à vontade de Deus? Não. Legal, primeiro check. Então é lícito o que eu estou pedindo. Segunda coisa que eu estou pedindo, eu estou orando com fé nesse relacionamento com Deus, porque a fé é necessária, né? A fé é que move Deus. Eu preciso acreditar, eu preciso estar livre da incredulidade. Beleza. O terceiro ponto é: será que esse é o momento para eu receber? Isso não está comigo, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos Jesus pode voltar e a gente, vai estar no céu, amém? Quase todo mundo. No final da pregação todo mundo vai, aleluia. Entende isso? Em 5 minutos a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu preciso crer. Por quê? Porque uma característica importante nesse relacionamento é fé. Eu preciso acreditar. Aquilo que não está no meu controle, o que supre? A fé. Aquilo que eu não entendo em relação a Deus, o que tem que suprir? A fé. É acreditar que Deus não falha, acreditar que Deus é bom, acreditar que Deus me ama, acreditar que Deus cuida de mim, acreditar que Deus me formou. Sim ou não? Entenda, a demora de Deus para a sua oração não quer dizer que Ele disse não. Às vezes a gente olha para a demora e entende como não. Ele só não está te dando agora o que você precisa. Só não está fazendo nesse momento, mas Ele pode fazer daqui a pouco. Mas eu não posso perder a fé. Eu não posso deixar de ser perseverante. Creia que quando Deus demora, porque Ele não demora, né? Ele faz no tempo certo. Mas na nossa perspectiva, creia que quando Deus demora, é porque Ele está preparando o melhor para mim e para a sua vida. Amém. Amém. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Opa! Tem gente que saca todas as coisas que operam para o bem de qualquer forma, né? Tem condição aí, não tem condição? Para aqueles que amam a Deus. Aquele que me ama, o que Jesus falou? Faz o quê? Vai à igreja todo domingo de manhã, é isso? Não. Aquele que me ama, me obedece. Então perceba. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito é de quem? Dele. Você tem cumprido o propósito de Deus na sua vida? E nós somos assim, né? A gente não cumpre de maneira correta aquilo que Deus pede. A gente não busca conhecer a vontade de Deus. A gente pede mal, Deus não dá, e a gente ainda fica chateado com Ele. Sim ou não? É muita doideira, né? Só um Deus misericordioso, esse atributo é fundamental, né? Para olhar para a gente e não fulminar a gente, porque é loucura. Mas o Salmo 53 diz que Ele procura aqueles que buscam e que entendem. O Deus do universo, eu vou falar de novo, procura por aqueles que o buscam e entendem. O que nós não podemos fazer se Deus olhar e falar assim, aquele cara ali, ele está entendendo, ele está procurando. Aí João 14,14 diz, tudo aquilo que pedires em meu nome, eu farei. Por quê? Porque eu estou pedindo para o meu próprio benefício? Não, estou pedindo para o propósito de Deus. Entende a dinâmica do reino?
Porque dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. Todas as coisas inclui o quê? Tudo. Aleluia. Por último, o fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé. Olha só. O fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé. E a consequência disso é o esfriamento da prática da oração. Ele terminou a parábola com uma frase que parece que não tem muito contexto. Diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Se você pegar depois, faça isso em casa, faça esse exercício. Leia o capítulo 17. A parábola está no capítulo 18. No capítulo 17, ele fala sobre a segunda vinda dele. Ele está falando sobre a segunda vinda dele. E ele fala, olha, eu vou voltar. E aí ele entra no capítulo 18 falando sobre isso. Mas é interessante que no 17, ele mostra que as pessoas vão se tornar desatentas às coisas espirituais. E parar de orar é um sinal claro disso. Sabe quando você está no seu carro e acende uma luz? Aquilo chama a tua atenção, não chama? Acende uma luz, você fala assim, caramba, o que é isso? Ah, olha, eu preciso fazer isso, senão meu carro para. Quando você para de orar, tem que ser uma luz brilhando aí em você, falando assim, ó, vai dar problema. Lá no capítulo 17, Jesus ainda traz o exemplo. Ele fala sobre quem? No capítulo 17, no final. Ele fala, olha, lembra da geração de Noé e da geração de Ló? Lembra da historinha de Noé? Dos bichinhos na arca? Quem lembra disso? Enquanto Noé estava lá construindo a arca, a galera estava fazendo o quê? Tocando a sua vida. Trabalhando, namorando, jogando bola, né? Comendo no McDonald's. Estava todo mundo fazendo o que sempre fez. E Noé focado no propósito. Só que chegou uma hora que ele entrou com a sua família, fechou a porta. E depois que caiu a primeira gota de água, um abraço. Toda uma geração foi por água abaixo, literalmente. Em Ló, foi a mesma coisa. Quem lembra da história de Ló? Ele estava lá, tudo bem, aí aparecem dois anjos, os anjos falam o quê? Ó, mete o pé, irmão, que vai cair o quê do céu? Água? Não, dessa vez era o quê? Fogo. Fogo. E o que aconteceu? Aquela geração toda estava tocando suas vidas e ninguém tinha relacionamento com Deus. E aí no finalzinho fala assim, e Deus se lembrou de Abraão. Quem é que lembra? Vocês precisam vir para a jornada, hein? Por quê? Teve um diálogo com Deus sobre o quê? Vou matar todo mundo, lembra? Vou acabar, mas espera aí, e se tiverem 50 justos? Quem lembra disso? Ah, então se tiverem 50 justos eu vou poupar. Tá, mas antes disso, só mais uma coisa. E se tiverem 40 justos? Tá bom, 40 justos. Tá bom, e se forem 30? Só quem tem relacionamento com Deus tem esse diálogo com Deus, sim ou não? Perceba. William Hendrickson é um autor famoso. Alô? Voltou. Será que foi eu que barrei? Deixa eu pegar aqui assim. William Hendrickson, um autor famoso, diz assim, sobre essa frase, né, que Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele fala assim, essa frase nada mais é do que uma boa oportunidade para que cada um de nós faça um autoexame. Muitas vezes essa frase é usada para acusar o próximo. Olha, Jesus falou que não vai encontrar fé na terra, abre o teu olho. Mas essa tem que ser um autoexame da gente hoje. Se Jesus voltar hoje, Ele vai encontrar fé em você ou em mim? Eu não posso dizer que você não tem fé. Você precisa parar agora e pensar sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para quem estava distraído no tempo de Noé, se pudesse chamar eles agora e falar assim, como é que foi? Cara, muito estranho. A gente estava lá fazendo o que a gente fazia sempre. Gente, isso aqui eu estou, tá? Encenando. Não está na Bíblia, não. A gente estava lá fazendo, eu fazia o que eu estava fazendo, eu trabalhava lá na construção, cortando árvore, e tinha o doido do Noé lá, fazendo aquele negócio lá que ninguém entendia, mas do nada, um dia, a porta fechou, a chuva caiu e inundou tudo. Foi do nada? Não. Os sinais eram sendo dados. Os sinais continuam sendo dados.
Precisamos estreitar o relacionamento com Deus. Precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Precisamos nos arrepender. Precisamos buscar. Porque a volta do Senhor, o que ele diz? Que vai ser como? 45 dias antes. Vou mandar um e-mail para vocês, dizendo, preparem-se. É assim? Faltando 15 dias. Vou lançar no céu um sinal sonoro, dizendo, olha, faltam 15 dias. Arrependam-se. Quando faltar 2 horas, todos de joelho, pedindo perdão. Não. A palavra de Deus diz que vai ser assim, ó. Pum! Já foi. Quem viu, deu ruim não, deu bom. Para mim vai dar bom. Pum! E todo mundo vai ver o que vai acontecer. Você tem orado por algo ou por alguém? Permaneça orando. Mas antes você precisa ver se a incredulidade não tomou conta do seu coração. E você precisa perseverar em oração. Você crê que Deus vai te responder? Hoje é uma oportunidade para a gente estar aqui. Ele disse que quando estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria presente. Então creia, como a gente leu aqui, que a gente ore com firmeza, com a certeza de que Deus está nos ouvindo. Você crê que Deus vai te ouvir? Fale com Ele. Ele está neste lugar. Você crê que Deus vai responder a sua oração? Não importa se vai ser agora ou daqui a pouco, mas Deus vai responder a sua oração. A gente precisa crer. Lucas 11, penúltimo versículo. Lucas 11, versículo 9, diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Fique de pé. Feche seus olhos e pense um pouquinho sobre o que a gente está falando aqui. Não se distraia, feche seus olhos. Eu vou ler aqui um Salmo 102, não precisa nem abrir o Salmo 102, feche seus olhos, só ouça o que eu vou falar. E nós vamos orar. Nós vamos orar por aqueles que estão com dificuldade e a incredulidade já tomou o coração. Nós vamos orar por aqueles que pararam de orar. Nós vamos orar por aqueles que têm uma necessidade nessa manhã. Mas eu não posso orar sozinho, entenda. Relacionamento com Deus tem que ser 1 a 1. A gente anda junto, aprende junto, busca Deus junto, mas eu preciso ter o meu relacionamento individual com Deus. Então você precisa orar. Você precisa dizer, Senhor, eu estou passando por essa fase, eu estou nessa situação, me responde. Senhor, me ajuda. Exerça a sua fé, exerça aquilo que Jesus operou na cruz, abrindo e rasgando o véu, para que você pudesse acessar o coração do Pai nessa manhã. O Salmo 102 diz assim: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não esconda de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Que os ouvidos do Senhor estejam inclinados para a gente nessa manhã. Senhor amado, estamos aqui reunidos, Pai. E primeiro eu quero, Senhor, agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ouve, Pai. Te agradecer, Pai, porque o teu Filho veio e morreu por nós, Pai. O teu Filho levou todas as nossas dores, as nossas transgressões. E isso nos permite que agora a gente possa ter a certeza de que nós não estamos falando com as paredes, Pai. Nós temos a certeza que estamos falando, o Senhor está nos ouvindo. Nessa manhã, Pai, eu quero pedir, interceder, em primeiro lugar, por aqueles que chegaram aqui com o coração, Pai, duro, frio. Chegaram aqui neste lugar, Pai, incrédulo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus,
Toca nesses corações, ó Pai. Tira, Senhor, toda tristeza. Tira, Senhor, tudo aquilo que causou essa incredulidade, Pai. Que haja fé, Deus. Que haja um solo, Pai, pronto, preparado para que essa mensagem, Senhor, produza frutos, Deus. Em nome de Jesus, nós cancelamos toda a incredulidade, todo o medo, toda a mágoa, todo o receio, todo o rancor. Em nome de Jesus, Senhor, que haja paz e alegria nos corações, para que o relacionamento contigo se desenvolva, Pai. Oramos também por aqueles, ó Pai, que têm fé, mas não estavam mais orando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, crie em nós a disciplina de falar contigo, Senhor, de ouvir a Tua voz, Senhor. Que não haja empecilhos, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, intercede por nós, ora por nós, nos ajuda, Senhor. Que possamos descobrir a cada dia, Senhor, em cada oração, um pouco mais de Ti, Senhor. Se revela, Senhor, a nós, Pai, em nome de Jesus. Também te pedimos, ó Pai, por aqueles que têm orado, Senhor, e têm perseverado, Senhor. Te pedimos, Senhor, por aqueles, Deus, que têm dia após dia pedido, Senhor, intercedido por alguém, Pai, pedindo uma cura, Senhor, pedindo um milagre financeiro, Pai, pedindo, Senhor, um sinal, uma resposta, Senhor. Responde, Deus, no Teu tempo, conforme a Tua vontade, Senhor. Mas traz, Senhor, consolo aos nossos corações. Nos dá o sinal de que o Senhor está conosco, Pai. De que o Senhor está cuidando, Deus. De que o Senhor está à frente no controle de toda a situação, Pai. Deus, em nome de Jesus, que haja amor verdadeiro no nosso relacionamento contigo, Pai. Para que possamos afirmar com tranquilidade que tudo o que está acontecendo vai cooperar para o nosso bem, Senhor. Porque estamos fazendo a Tua vontade, cumprindo o Teu propósito, esperando no tempo certo, Deus. Que haja cura, Senhor, para aquele que está doente. Que haja, Pai, liberdade para aquele que está cativo, Senhor. Que haja salvação para o perdido, Pai. Tira, Senhor, toda enganação, Deus. E restaura, Pai, aquilo que precisa ser restaurado nessa manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem crê diz glória a Deus. Então louve ao Senhor agradecendo por aquilo que você recebeu nessa manhã. Pessoas aqui foram curadas da incredulidade. Pessoas aqui vão ter o seu relacionamento restabelecido com o Senhor, vão voltar a orar novamente. Pessoas daqui vão receber aquilo que estão pedindo, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Falta só o microfone. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Aleluia, louve o Senhor. Eu creio no poder da oração. Cante com fé. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Diga. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração.
oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Busca o Senhor. Se ligar o alerta da oração, é sinal que o relacionamento está com problema. Ore, ore. Ore quando você estiver com fé. Ore quando você não estiver com fé. Ore quando você estiver animado, quando você estiver desanimado. Ore. Abra sua boca e ore. Diga, nem que a sua oração seja: Senhor, não estou conseguindo orar, me ajuda. Mas ore. Isso é fundamental para a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. E creia. Persevere, continue orando. O tempo de Deus é o melhor tempo. E no momento certo, conforme a vontade dEle, o propósito dEle, Ele vai responder a minha e a sua oração. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Eu te peço, Senhor, que essa semente que foi plantada frutifique, Pai, em nome de Jesus. E ela produza frutos, Senhor. Frutos que abençoe não só a nossa igreja, Pai. Não só este lugar, os nossos irmãos, mas que abençoe aqueles que estão à nossa volta, Pai. Nossa família, nossos colegas de trabalho, por onde quer que a gente ande. Em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana na Tua presença, debaixo da Tua proteção, segurança. E acima de tudo, debaixo do Teu amor, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de ir embora, dá um abraço a alguém e fala: seja cheio do Espírito Santo. Fale com o Senhor.